nova da biblioteca. Vamos lá. Essa é uma atividade nova da biblioteca, né, que foi proposta para nós pensarmos nesse formato de podcast, né, que eu, enquanto coordenadora da Secretaria da Biblioteca, estou tentando implantar. Eu agradeço desde já a presença de vocês aí para me ajudar a pensar, né, nessa questão, porque é muito engraçado. Eu nada entendo da vida virtual, pouquíssimas habilidades aqui da pessoa para, né, todos os elementos que estão sendo propostos hoje em dia, mas muita curiosidade e, principalmente, pensar nessa memória, né, que é a função da biblioteca, essa memória da escola, e o que a gente pode fazer no sentido de trabalhar essa memória. E aí, com o passar do tempo, nós fomos vendo que a leitura, né, feita em livros físicos já não é tão grande quanto os meios virtuais de que dispomos. E foi por aí que eu comecei a pensar no que fazer com tanto material que nós temos da história da escola, né? O que fazer na biblioteca para colocar isso em movimento, para fazer disso algo vivo. A primeira atividade que tivemos com a Secretaria de Biblioteca, eu já falava nisso, ainda muito tomada assim, pelas paixões, né? Pela questão mesmo de botar a mão na massa, trabalhar, e o tempo foi mostrando os caminhos que são possíveis de se seguir, alguns de insistir e outros de desbravar. Inventar. Como é o caso do podcast, que é algo assim completamente novo para todos nós. Eu pensei, né, em chamar a Viva Voz da Biblioteca, que aliás foi Teresa Nazar que sugeriu, né, o título, porque faz parte das minhas pesquisas com relação ao objeto voz, à pulsão invocante, essa tentativa de pensar a história da escola em podcast somente com voz, não com imagem, né? Mas para a gente ter na nuvem, né, que é onde mora esse podcast, eternizado aí o que a gente pode contar da história da fundação e de outras situações também da formação do analista. E por que eu estou falando isso? Porque, inicialmente, nós pensávamos, né, a minha ideia era de fazer o podcast em 4 episódios. Continua assim. O podcast tem 4 episódios, um para cada semestre, sendo o tempo de Secretaria de Biblioteca permutado no final de 2025. Nós teremos, então, esse podcast que vocês já têm, né, já estão escutando, já está divulgado. Teremos um segundo no segundo semestre e no ano de 2025 mais 2 episódios. Eu coloquei um trio para conversar, né? Pensei em presencial, né, em uma atividade, uma conversa presencial, e os anfitriões desse podcast foram a Teresa e o Nazar, né, na casa deles, eu e Flávia fomos lá. Então, nós tivemos uma conversa em que, por que presencial? Né, em que essa voz pode circular, vocês devem ter visto, né, em que em alguns momentos entram ela perguntando alguma coisa, mas a cada um tendo o seu momento e podendo escutar os outros também. E estarmos nos olhando, nos emocionando, foi muito interessante, porque a gente se emocionou. Né? Flávia está presente aí, aliás, eu agradeço a Secretaria de Ensino, porque é uma parceria, né? E Secretaria de Cartéis também, Felipe me ajuda no trabalho braçal, lá, uma vez por mês, né? Essas doações que vocês recebem no Fórum de Debates. É fruto do trabalho nosso, lá todo mês, vendo o que existe de material que pode ser doado, que está catalogado, enfim. E, em paralelo, tivemos, então, esse encontro,
né, em que começamos falando da história da fundação da escola, o funcionamento da escola nos dias atuais, que é um pouco o que Teresa Nazar traz, e a escolha da escola, porque é essa escola e não outra, né? Que é o que Flávia também contribui no podcast que vocês escutaram. No segundo episódio, no segundo semestre, eu pretendo, isso foi discutido em diretório, por isso eu posso trazer na atividade, né? Eu pretendo trazer a pesquisa, né? A pesquisa em psicanálise que é feita na escola. Então, terá novamente um trio falando sobre isso, um trio ou um quarteto, ainda estou pensando. Depois, no ano que vem, 2 outros episódios. Um que vai tratar da escola na pandemia, né? A Flávia, na época, fez uma chamada do Fique em Causa, né? E isso mobilizou todos nós. Então, como que a gente, né? O que a gente fez disso depois? Isso poder ficar também registrado. E como um último episódio dessa série, seria, ainda não dei um título para isso, mas seria o amanhã da escola, ou seja, a entrada dos novos membros, as mudanças no estatuto, no regimento, o que é esse futuro, né? Então, são as linhas gerais do que a biblioteca se propõe. Aí aconteceu uma coisa muito interessante. Vocês podem reparar que o episódio que eu estou trazendo, né, da nuvem para vocês, tem a duração de 44 minutos. Inicialmente, não iríamos passar de 30 minutos, então passamos um pouquinho. E por que isso? Porque discutimos um pouco em diretório o quanto que seria exaustivo, cansativo, se ultrapassasse de um determinado tempo. Mas passamos e fomos a 44 minutos. E isso foi muito interessante, porque surgiu a ideia de fazermos outros episódios em que essa história fosse contada com a riqueza que todos esses que estão falando têm para falar. Especialmente José Nazar, que levou um bom tempo falando, contando a história, né? E é bonito ver o ritmo de cada um, da voz de cada um, né? As respirações, enfim. É de uma riqueza, eu que trabalho com isso, assim, né? Com esse enfoque da voz muito de perto. Fico vendo isso aparecer teoricamente nos textos, né, que o Grupo da Voz publica, que eu tento trabalhar lá no grupo de trabalho da música e psicanálise, mas essa ideia ficou aí na minha cabeça, então futuramente nós teremos sei lá, um filhote desse podcast, alguma coisa assim, né, uma ramificação desse podcast, que vai ser voltada aí sim para os membros. Aí não vai ser algo para o público, mas para os membros da escola. Por quê? A ideia é ir trabalhando essa formação do analista. Então, além do Nazar poder retornar quando ele tiver disponibilidade e falar um pouco mais de tudo que ele já, né, pode trabalhar, para nós, membros da escola, teremos também a contribuição de outros. E aconteceu isso. Eu fui até a casa dele para entrevistá-lo e ele estava indisposto naquele dia. A Teresa, para eu não perder a viagem, gentilmente me concedeu uma entrevista e foi Para ótimo. não perder a viagem é ótimo. Mas foi isso, né? Você mesma falou, para você não perder a sua Foi. viagem, a gente vai falar. Mas isso foi muito legal porque me deu essa ideia. Teresa Nazar está falando, José Nazar vai falar algum dia, e quem sabe outros membros vão falar em episódios a partir de temas que interessam a formação do analista, né? Então, isso é algo que ainda está assim, sendo pensado, né? E aí eu conto com a colaboração de vocês, com as sugestões, enfim, e vai ser algo depois, a gente vai pensar como que isso virá, né, para os membros.
Então, vão ser, a Teresa falou sobre o dispositivo do passe, foi muito interessante, ela deu assim uma entrevista que já está na nuvem, mas essa ainda não saiu da nuvem, né? Só sairá para os membros na data que a gente pensar. Então, só para vocês terem assim, uma ideia do que eu pensei do funcionamento disso, né? Para a gente pensar a história. Eu vou deixar vocês falarem, né? Eu marquei algumas coisas assim que me chamaram a atenção nas falas, né, dos três, mas vocês poderão assim contribuir com tanto mais. Então, está aberta aí a discussão. Posso E falar? sim, Né, que enquanto você estava falando, eu estava lembrando, né, assim, como que foi bacana participar desse podcast, né, assim, porque isso me permitiu assim retomar, me pensar como é que o que que me fisgou para entrar na escola lacaniana, né? Assim, e eu achei importante isso. E achei assim também importante esse trajeto que você está fazendo, né? Assim, é, como registro, né? A imagem que vem, sabe aqueles filmes americanos de quase que fim de mundo? E aí você vai lá e acha os registros, né, assim, que são importantes. Eu acho que é importante para a história, né, assim, de uma forma geral. Bem bacana isso. Eu acho que assim, pode ter coisas escritas, mas eu acho que o fato de ter em áudio, né, isso que você falou, registro da voz, né, dá mais vida, né, a esse registro, né? Achei bem bacana isso. uma coisa meio Eu quero arqueológica falar que você está também. falando, né, Flávia? É o quê? Uma coisa meio arqueológica que você está falando, né? De ir É, lá parece, né? buscar. Daqui a muitos Bacana anos, né? isso. Daqui a um tempo a gente voltar lá, poder escutar, Eu né? quero falar também. Ah, Olha bacana, só, Teresa. Fala. é, eu achei a ideia muito boa e eu estou vendo que ela está sendo. Você falou filhotes, mas eu acho que é um processo de elaboração mesmo, e isso que torna essa biblioteca diferente, digamos assim, do conceito de biblioteca que se tinha antigamente, porque eu acho também que é, é não é à toa, né, que hoje existem registros de biblioteca nesse formato, né, com voz, com gravações, com filmes e tudo mais. Mas tem um ponto que eu achei interessante, porque a gente estava falando da questão dos escritos e que o registro que se privilegia nesse trabalho que você está fazendo, Márcia, é a voz. Mas por quê? O que é radicalmente distinto? Porque quando você fala, o processo de enunciação, não só ele é muito cristalino, mas mais do que isso, você também se expõe, né, aos tropeços, às camadas das cadeias significantes do seu inconsciente, e isso faz toda a diferença, porque é no aqui e agora que você está falando. Você, tudo bem, você vai pensar alguma coisa para dizer, mas aquilo que efetivamente se produz no seu na sua fala enquanto discurso também te surpreende e te coloca, te remete para um lugar de rememoração, né, da sua própria história com aquela escola, ou seja, com aqueles membros, com uma temporalidade que não é mais só essa temporalidade cronológica, mas ela se apresenta no aqui e agora do que você está dizendo. Porque, Uhum. eventualmente, depois escutando, foi curioso, porque eu vi, assim, em alguns momentos, eu mais agitada falando, e outros momentos mais reflexiva. É bacana de você perceber que, para quem está falando, evidentemente, que escuta a sua própria gravação,
é interessante você perceber o impacto dessa memória no agora do seu discurso. E como você, evidentemente, não pode trazer na literalidade o acontecimento, é inevitável, você ficciona alguma coisa. Eu tive em vários momentos esse sentimento assim, de que não foi bem assim. É muito interessante isso, porque, ao mesmo tempo, te coloca na posição de um rigor na fala, naquilo que você está dizendo, que é distinto do rigor da escrita. Porque a escrita você pode pensar, a temporalidade é completamente outra. Você pensa, você reflete, você diz, não, isso não é bacana de dizer, vou melhorar o assunto. Na fala, não tem jeito. É o instante do dizer. Sim. E E eu tem, achei isso muito interessante. e tem a entonação também, né, Tereza? Sim, sim. Vai O dando uma timbre outra de voz direção, né? muda. É, Isso. O timbre de voz muda quando você está falando de coisas que são mais difíceis de dizer, não só porque são difíceis de você colocar de um modo que seja transmissível, porque tem isso também, mas porque é difícil para você falar daquilo, né? Ah, mas aí não ultrapassou. Não é isso. A questão não é. Você nunca ultrapassa completamente aquilo que tem efeito de marca, exatamente porque é uma marca. Quando você revisita aquilo que tem valor de afetação, você revisita com a lembrança do que foi, mas com algum sentimento novo, porque há aí uma defasagem entre o acontecimento e o que você está dizendo agora, né? Uma elaboração consciente e inconsciente. Era isso que eu queria dizer. Te agradeço muito, Tereza, porque assim eu fiquei pensando quando eu propus esse encontro. Eu falei, mas qual a novidade se você pode dar uma aula e você está ali falando, pode ter um roteiro, tem essa novidade, né? Isso é um desafio, de falar de uma experiência, e eu pedi que eles não tivessem roteiro, né? Fossem falando, era uma conversa. Então, Associação. né? E ali naquela conversa, a emoção aparecia. Foi muito bonito Uhum. ver isso, né? E aparece na voz. Talvez quem não estivesse presente lá, talvez não perceba na hora de escutar, mas eu, Flávia e Tereza, que estávamos, e o Nazar também, a gente pôde testemunhar isso, né? Ali na Isso, fala de cada um, né? isso. No respirar do Zico, que estava lá junto também, né? É muito interessante porque ele está arfando, assim, você percebe, né, a presença dele ali, De né? alguém a De mais. alguém, né? De Mas outra alguém. coisa agora que me ocorreu, porque me veio a frase que eu adoro, adoro essa comunicação do Lacan, que não é exatamente um seminário, é uma comunicação, né? O ator dito, que ele diz que o que se diga fica esquecido por trás do que se diz naquilo que se ouve. E você escuta, né, com o que há de sujeito. É o sujeito que escuta, não é o eu. Uhum, é o G. É. Uhum. Né? Muito interessante. Eu queria até escutar assim, as pessoas que, né, escutaram o podcast, enfim. Ah, eu também, eu estou curiosa. Eu estou curiosíssima, porque foi algo que, né, ainda está sendo assimilado. Acho que não é uma unanimidade, né?
Me foram feitas muitas perguntas na época, quando eu lancei a ideia, e acho que isso é uma, como você bem disse, Tereza, é uma elaboração, né, que vai sendo feita. Então, eu queria um pouco Tem escutar. coisas que só no processo você pode, de fato, elaborar. Uma coisa é você ter ideia de algo, né? Que você vai explicar e tal, mas a coisa é impalpável. Só quando ela é colocada em funcionamento, né? É o funcionamento da existência. E aí, pessoal, alguém quer falar alguma coisa da escuta? Sim. Oi, vou. Ah, bom, eu tenho trabalhado com a voz, desde que eu entrei na biblioteca, na verdade, né? Foi curioso isso, porque eu E para entrei na mim, biblioteca e o silêncio para mim é difícil. Em um lugar muito silencioso, não consigo prestar atenção. Talvez seja até por isso que eu precisei de algum som. E fui fazer esse trabalho. É muito bonito. Estava pensando que a dimensão da voz ela traz uma dimensão do verdadeiro para o que se tenta transmitir. E eu acho que isso, a voz, é o que porta essa dimensão, para além do que é verdade ou não. Porta nos intervalos, nos cortes, nas vogais que aparecem estendidas. Eu acho que vai mostrando por aí na respiração. Teve alguns momentos que eu fiquei na dúvida se tinha parado o áudio, mas não, era realmente só um tempo para respirar, talvez recuperar o fôlego. E eu acho isso muito bonito, uma maneira muito que retoma, eu penso, essa característica da oralidade da nossa prática, Uhum. né? É, enfim, sexta-feira a gente deve abordar um pouco isso também no grupo da transferência, mas é importante trazer essa dimensão da escuta, né? E dessa função que já existia há muito tempo, né? A gente começa com a escrita mais ou menos com os gregos, né? Os chineses há 200 anos, né? O mandarim é oficializado há 2 séculos só, né? É, antes era totalmente oral, né? Então, a gente começa essa transição lá com os gregos e tinha antigamente mesmo essa função da escuta. Era assim que se dava a transmissão, né? De alguém que era responsável por escutar e memorizar. Era uma função na sociedade de transmissão de cultura, de transmissão da história. Então, eu acho isso muito bacana, porque essa tecnologia hoje permitiu, e o podcast, enfim, acho isso muito valioso, que recupera essa maneira de transmissão, que, a princípio, normalmente a gente escolhe a narrativa, né, há muito tempo, mas que numa conversa eu acho que é uma narrativa que se lança a não ser tão diacrônica, assim, digamos, enfim, pensando, né? Então, acho isso muito potente como dispositivo de formação, traz essa dimensão do que é verdadeiro na transmissão e recupera mesmo a oralidade. Enfim, acho bem, bem legal, assim. Para mim é importante, escutando as vozes dos colegas, né, de eventos anteriores, é muito bacana isso, assim, de poder perceber o timbre, perceber as interjeições, perceber as palavras que gostam de usar, que a gente vê. Enfim, 20 anos atrás e agora, o ritmo é muito legal mesmo. Então, enfim, fiquei apaixonado pelo podcast.
Que bom, que legal, porque conversa com letra revivida, né? Agora que você está falando, está vindo assim para mim, né? Como que tem um caminho aí, né? Um caminho que está sendo pavimentado, né? E não é à toa que a gente está nesse trabalho braçal também, né, Felipe? Todo mês lá também, vendo a parte, né, material, mexendo lá no. Ah, é bem legal esse trabalho, eu gosto. É um dia no mês, assim, Não é? interessantíssimo. E é isso, é um trabalho que a gente faz muitos planejamentos, e na execução começam a surgir novas ideias, né? Porque, por exemplo, a gente Uhum. imaginava encontrar só textos, né? Assim, digamos, ou Sim. livros ou trabalhos publicados. E não, a gente encontra um cronograma de atividades que podem servir de documento histórico. A gente encontra apresentações de seminários que foram dados, que a princípio estavam lá perdidos. Então, assim, aí depois é um outro trabalho, né? Como apresentar isso também, A como caligrafia editar de alguns, isso, né? né? Ontem a gente conversou sobre, eu falei brincando, meio sério, né? Por um movimento de que as pessoas falecem e o analista falece e a família faz um movimento de doar sua biblioteca, né, para a biblioteca da instituição. Isso não aconteceu só na escola, né? O Alexandre trouxe a experiência de que na letra também isso tem acontecido, né? Eu até falei biblioteca pirâmide, né? Enfim, no sentido de uma tumba também, né? Enfim, mesmo, que é o que é uma pirâmide, enfim, de que isso significa, né? Também, assim, desse gesto, né? De esse reconhecimento do íntimo do analista de entregar ali, né? Essas obras, essas leituras, os escritos, né? No caso da biblioteca lá, que tem o nome do Celso, né? Tem lá os escritos dele, os rascunhos deles de estudo, a letra dele, vários, Uhum, uhum. vários, 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 assim. Bem, enfim, é uma experiência realmente forte, bacana, legal. Aliás, é até legal, né, Felipe? Quem quiser, né? A gente sempre vai uma vez a cada mês. É só entrar em contato comigo ou com ele para saber a data, né? A próxima é dia 2, né? De julho. A gente vai lá e fica umas 2 horas, 2 horas e pouco, trabalhando. É muito interessante a experiência. Fica o convite, né? Natália, você quer falar? Obrigada, Felipe. É só uma colocação, porque o Felipe falou da tradição oral, mas eu pensei da escrita rupestre, né? E aí eu pensei assim, ué, o que que vem antes, né? É, e aí me fez lembrar, quando a gente vê uma criança sendo alfabetizada, é muito interessante, porque primeiro elas escrevem, sem saber o que que elas estão escrevendo, né? Elas desenham, como se fosse isso. E depois vem uma leitura. E sobre o podcast, eu não ouvi, gente. Isso foi enviado por onde para gente? No fórum de debates, né? Estava lá. Aham. Eu creio que no grupo dos membros também, né, Alexandre? Me corrija se eu estiver equivocada, mas acho que estava. Foi, é porque são tantas mensagens, acho que eu deixei passar. Depois eu vou escutar com o maior carinho, eu estou curiosa. Eu estava esperando vir o podcast, mas depois Foi eu faço quase alguma todos os colocação. grupos. Foi no fórum, foi no divulgação, foi no membros, foi em todos os grupos. Então Porque é está. muito importante mesmo para a história da escola, né? E Eu no estou curiosa Instagram de também. escutar. No Instagram tem o acesso, né, pelo site da escola. No site está lá então também. Também está O lá. site está em notícias, lá em notícias, Beleza. podcast. Uhum. Obrigada, gente.
Mas, assim, é interessante porque a ideia, né, ficando lá no site, é que vocês possam também falar para outros, né? Eu me lembro da fala da Nadia, aliás, eu agradeço também, porque no começo ela agora está ocupada com outras atividades, mas ela me ajudou muito na seleção de textos, né, para esse Biblioteca nas Redes, que vem e vai, né, ele é esporádico na divulgação, né, feita pela Secretaria de Publicação, mas ela falou uma coisa logo no início, né, que até hoje reverbera. É como um programa de rádio, é o antigo programa de rádio. E o programa de rádio, ele é muito interessante da gente pensar enquanto pulsão invocante, né? Porque o sujeito, às vezes, você nunca vai saber quem é aquele locutor, né? Você nem conhece, quem que está ali conversando, e o sujeito está no carro, liga o rádio e escuta aquela voz, né? E às vezes se agrada daquela voz e fica escutando aquele programa ou não. Então, essa comparação com o programa de rádio me fez pensar que é para eternizar mesmo, né? A gente fala no rádio até hoje. Então, a ideia é colocar a história da escola e o que temos de material de formação, né, para a nossa formação, que não é pouca coisa, para a gente poder colocar isso para o público escutar, né? Então, acho que também a implicação de cada um que está aqui hoje é poder divulgar isso, né? Mandar para alguém, aperte o link, escute, né? Porque é para ir escutando mesmo, né? Isso daí tem o tempo de cada um, mas é curioso porque a gente nem sabe muito bem quem vai escutar e quando. Me lembro dessa pergunta também: qual o público-alvo? Eu não sei, eu acho que eu não tinha alvo, né? Eu não estava mirando em ninguém assim. Eu queria que a escola fosse ouvida, né? Por aí afora, em vista de tantas coisas que a gente escuta por aí afora, que nem são muito legais, né? E a gente tem um trabalho de peso para mostrar, né? Para divulgar, né? Enfim. E que mais? Eu estou curiosa para saber quem é que escutou, além dos mais ou menos envolvidos. Eu não sei, eu mandei para um monte de amigo meu. Beleza, eu escutei parcial, Vários. não consegui escutar tudo. Eu escutei, comecei a escutar e aí parei. Mas assim que eu comecei a escutar, gente, eu estou no catamarã. Assim que eu comecei a escutar, vou falar um pouquinho mais baixo, eu percebi, assim, o Nazar falando, disso que vocês estão dizendo, que eu acho muito pertinente, dessa questão da afetação da voz, né? Esse timbre que fica ali ressoando de uma forma pendular mesmo, né? Sobe e desce. Então, o que que tem aquilo ali com com a voz dele, do que ele está podendo rememorar naquele momento, né? Isso foi muito bacana de escutar. E agora eu estava falando, estava lá no Pro Criança, estou vindo de lá, e a médica estava muito nervosa que ia fazer um podcast. E a gente estava falando um pouco, eu falando com ela, sobre a questão da preocupação em errar alguma coisa, né? E aí eu falei para ela, mas errar é tão às vezes importante, não pelo erro, mas pelo que você pôde aproveitar naquele momento que você erra, né? No sentido assim, o que que fez você errar, né? Aí ela estava contando no médico que fala Que ela pode sobre uma aprender com questão, erro. exatamente, que ele fala de uma questão técnica e ele coloca uma enzima antes do que poderia ser. E para ele aquilo ficou assim algo muito traumático, porque na realidade essa que ele falou era anterior à que ele tinha dito, enfim, porque era um erro, vamos dizer assim, bem objetivo. E aí eu fiquei pensando nisso, né? O que que faz a pessoa errar diante de uma situação dessa? E o erro está para todos, né? É um ato falho, né? Que as pessoas cometem e não se dão conta. Então, o que me Isso. chamou a atenção
acho que foi isso, foi a afetação da voz, né? Essa que fica aí fazendo uma espécie de embalo mesmo, né? No ouvido do ouvinte. Isso é bonito. Inclusive, eu Uhum. fiz um podcast lá para a criança que eu achei bem interessante. Depois eu posso botar até aqui para vocês darem uma olhada. Foi feita através do pedagogo lá que eu trabalho com eles. Achei uma experiência bem bacana. Eu vou escutar em geral, tá bom? Parabéns, Márcia, Bacana, pela iniciativa. Cláudia. Achei muito boa mesmo. Você foi uma das Um incentivadoras beijo. da história, bacana. E muito bom você do catamarã vir falar aqui com a gente, legal. Pois é. Na maré aqui, na marola. Na marola, na maré, a maré está É. pegando fogo. A Natália fez uma pergunta se vai para o YouTube. Natália, eu acho que o Alexandre pode explicar melhor sobre isso, mas assim, acho que Vocês não. fizeram em que formato o Colocamos aquele podcast? link na nuvem e ele está lá. Entendi. Por que que eu estou perguntando isso, gente? Porque as nossas atividades que vão para o YouTube, hoje mesmo eu estava vendo vídeos nossos antigos. E com o tempo a gente vai vendo o número de visualizações ali, né? Então, poxa, tem vídeos nossos, sei lá, que tem 1.000 visualizações. Então, o YouTube é uma plataforma interessante, mesmo sendo podcast, não faz mal, entendeu? Tem muitos podcasts no YouTube, né? Por isso que eu perguntei de qual plataforma, Márcia. Mas o podcast que tem no YouTube é de vídeo, né, Natália? Porque Então, mas aí não teria o como, YouTube Alexandre, não, botar sem Eu acho vídeo? que tem que ter o imagem, né, YouTube Alexandre? não aceita o formato que tá, a não ser que faça algum trabalho que transforme em vídeo. Entendi. Mas, assim, no formato que tá, ele não aceita. Podcast é podcast. O vídeo no YouTube, eu sei porque eu tenho um canal no YouTube que já fazem meses que eu não coloco nada, porque não E eu dou vejo conta. tudo. Eu Oi? vejo todos os seus. Eu vejo todos os Pois é, mas seus. eu parei faz muito tempo, acho que, sei lá, uns 8, 9 meses, porque eu não dou conta, simplesmente porque eu não dou conta. Então, eu Agora parei. sim, mas Tereza, tem podcast no YouTube, sim, de fato com imagem, mas tem Mas gente que bota uma podcast com imagem imagem. Pois paralisada, é. sabe? Bota uma imagem assim, fixada, digamos assim. Mariana ia falar. Sim, mas só um instantinho, Mariana. Alexandre respondeu, né? É por isso, Natália. É porque só a voz acho que não entra, teria que ser outro formato. Só uma Formato. curiosidade, no Spotify pode? Não, foi o primeiro que a gente tentou. Tem que ter alguém, uma empresa que, Entendi. como é que se fala isso? Que sustente ele lá. Que alimente. Oi? Alimente. Que alimente, exatamente. Teria que abrir um canal especificamente de podcast. Uhum. E aí isso demanda também uma atividade dinâmica que não cesse de alguma maneira, entendeu? Enfim, não, eu acho que é isso, está começando esse experimento, mas por que não pensar, né? E De quem fato em isso. E quem ocupar a secretaria depois, né, em 2026, aí vai dar continuidade ou não. Aí também é uma questão do secretário, né? A gente, por exemplo, está dando continuidade ao seu trabalho. A tendência é essa, né? Que quem ocupar vai dar continuidade, mas isso não é uma. E também eu penso o seguinte, sabe, Felipe? No começo eu fiquei assim muito modesta, digamos assim, no planejamento, justamente por ser uma coisa muito nova que a gente não sabe muito bem que alcance tem. Então, eu fui a tópicos muito específicos, né? É a fundação, a pesquisa, a pandemia. Então, eles estão assim em blocos, né? Onde eu chamo 3 pessoas, todos os membros não vão ser contemplados, né, no sentido de falarem. Aí, como já tem esse desdobramento aqui, né, dessa atividade para membros, então vão ter os episódios que talvez aí sim o membro pode chegar e falar: Márcia, eu quero apresentar sobre
enfim, né? Seminário 10, qualquer coisa, né? Quero falar sobre isso. A gente vai tentar ver. Mas isso é para frente, né? Se eu conseguir cumprir os 4 episódios, eu já estou super feliz. Já foi assim. É muito bonito também. Só um último comentário, Mariana, eu estou vendo sua mão sobre a Flávia. Pois é. E Estou achei aguardando. muito importante a Flávia dizer que a escolha dela se deu por pura transferência. Achei isso Muito, né? riquíssimo, falando-se de um testemunho e nesses tempos atuais também de Ah, regulamentação da psicanálise, sobre formação, poder trazer ali esse seu testemunho. Enfim, achei muito bom Cooptação mesmo. também pela via da universidade, né? Porque sim. Sim, fica, ficam os analistas numa posição de mestria. Mestria, não é mestria, de mestre, porque a mestria é o que pode causar transferência, justamente. A mestria no sentido de uma transmissão efetiva que faz com que o sujeito se identifique com aquilo que está sendo dito, que é diferente da posição de mestre, que é uma posição universitária, né? Uhum. Uhum. Pois é, E hierárquica também, né? Hierárquica. sim. Eu fiquei pensando nisso porque, assim, no momento que eu entrei para a escola, era um momento também, assim, do movimento da psicanálise no Rio de Janeiro muito vigoroso. Verdade. Assim, era um momento em que a escola, o colégio freudiano, né, assim, o pessoal estava rompendo com o colégio freudiano e aí abrindo outras escolas. Então, era um momento muito efervescente, assim, estava chegando tanto na universidade, e eu acho que teve um movimento da universidade também importante, porque tinham muitos eventos na universidade, né? A primeira vez que eu vi a Teresa falar foi na UERJ, inclusive, Foi. e era legal, porque eram várias escolas, né? Várias escolas, assim, diferentes escolas, porque estavam todo mundo fundando, então, assim, tinha muita variedade, né? Assim, e era isso, assim, as pessoas estavam vindo da França e falava-se muito sobre isso. Bem diferente, eu acho que do momento atual, assim. Uhum. E foi Mas, legal também reviver isso no podcast. Foi bem sim, bacana. foi bonita a tua fala lá. Nossa, foi muito legal. E eu escutei de novo aqui. Me lembro que depois você até falou: será que eu falei Demais. mais e tal? Nossa, falou assim com uma precisão. Foi muito legal, muito legal. Vamos lá, Mariana, que você está esperando há um tempo. Oi. Não, eu queria dizer que eu ouvi o podcast, ouvi o Nazar falando, é sempre delicioso, né? A paixão dele, da fundação das escolas, né? Mas eu achei muito importante a fala da Teresa sobre a estrutura da escola, sobre as secretarias. Eu acho que se a intenção é que as pessoas escutem sobre a escola, eu achei muito interessante, muito. E a Flávia falando foi emocionante saber como ela chegou, né? Porque a gente vai ouvindo todo mundo falar, apresentar trabalho, e a gente não sabe a história de cada um. Então foi muito legal ouvir essa história, né? Para as pessoas, para realmente tocar as pessoas que queiram chegar. Qual é essa história, né? Por que que você está ali? Por que essa escola? Né? Eu achei isso emocionante. Bacana. Eu me lembro de uma frase, depois eu escrevi isso no caderno, que eu falei assim, acho que eu vou colocar isso num texto um dia, em algum, porque me tocou tanto. Na escola, nós somos os analisandos dos textos de Freud e Lacan. Teresa Nazar falou isso, explicando o funcionamento, né? É bonito a gente escutar isso na voz, né, de quem está explicando o funcionamento, né, da escola. Então, pertencer à escola é ser analisando de um texto, né?
É muito legal isso. E acho que isso faz a diferença, né, do que essa escola traz enquanto proposta de formação, né? Acho isso muito legal. Acho que na ordem aí na sequência era a Irene, depois a Sandra. Irene, cadê ela? Tá Isso aqui. aqui. Né? Porque tu sabe Acho que sim. fala. Oi. Bom, eu achei assim genial essa ideia, né, de colocar ali a história da escola e podcast. Eu não ouvi ainda, mas estou bastante ansiosa por escutar. E porque assim, eu acho que a palavra oral, ela assim é vibrante, ela traz uma carga assim de afetos que fala muito de quem está, né, pronunciando essa palavra e ao mesmo tempo captura o outro. E enquanto vocês falavam aí, eu me lembrei das minhas aulas de literatura, quando eu trabalhava com literatura no colégio, que muitas vezes eu contava as histórias dos romances para os alunos. E como assim? Mas eu contava de uma maneira que, como os romances, eu sou apaixonada pela literatura, eu passava de alguma maneira para eles. Depois eu recebia o retorno deles. E assim eu capturava de alguma forma. E, e também um pouco do que a Flávia falou, achei importante. Depois acho que o Felipe também retomou, mais alguém retomou, de como ela foi, assim, de que ela teve a oportunidade aí de dizer de como foi, né, fisgada, por essa escola. E eu estou nessa fase. Eu estou tentando descobrir ainda, como eu estou sendo fisgada, né? Por que eu estou sendo fisgada? O que tem nessa escola que está, assim, me capturando de alguma maneira? E é por isso que eu estou aqui. Bacana, Legal, bem-vinda. Obrigada. bacana, Irene. Muito legal. Irene é da Lalang, não é? Sim, sim. Eu tava sentindo pelo sotaque, mas não sabia, assim, É da de onde Ah, Lalang. era. é? Mas o sotaque, a música do Nós sotaque. estamos tecendo uma transferência com essa instituição já existente. Bacana. Eu e o É Nasdaq verdade. estamos trabalhando com eles. Está Enfim, sendo muito bom, viu? que bom, que bom. Muito legal. Agora, a Depois de Sandra. escutar o podcast, se puder dar um retorno, vai ser legal. Manda uma mensagem para o Fórum de Debates, algo assim, né? Ah, sim, claro. Pode ser por áudio também, né? Não Ou precisa por ser áudio, escrito, o que não. Pode quiser. ser falado. Já É, que, já que é. Tem razão. Uhum. E aí, Sandra? Bom, eu estou até assim constrangida porque eu imaginei quando recebi o vídeo que ele ia passar neste encontro. o Então, áudio, o o áudio. áudio, eu não sabia quanto tempo era também, né? E aí nós íamos conversar sobre o áudio, não é o vídeo. Então eu não deixei para assistir aqui com o grupo. E na verdade está lá. Então estou curiosa, curiosíssima, vou assistir, vou comentar depois. Mas enquanto vocês falaram, foi despertando a minha curiosidade e também algumas ideias, né? E eu achei interessantíssima a fala da Irene também, porque eu justamente estava pensando que quando as pessoas se aproximam assim, me fala um pouco sobre a escola, ou que tem algum interesse em conhecer a escola, a gente pode mandar os áudios, porque as pessoas vão ter ali todo um registro histórico. E também fiquei pensando com essas perguntas sobre o formato, né? Se poderia ir para o YouTube ou para o Spotify, enfim, eu também não entendo nada disso. Porém, fiquei pensando se não seria interessante, já que as pessoas são entrevistadas, fazer a entrevista com imagem, porque aí poderia ficar de fato um podcast, né? E ser mais divulgado, né? Aproveitar dois estímulos, a imagem e o som, e não só o som, porque o tempo é o mesmo, né? Enfim, mas isso é só um pensamento que me ocorreu. Eu sei que a ideia é transmitir a fala, né? Mas se tiver a imagem junto, sempre captura mais, né?
e é mais fácil de a gente divulgar, e até mesmo no YouTube, enfim, quem sabe, né? Mas eu acho riquíssimo e é mais um recurso que se tem para divulgar, né, o que é feito, para as pessoas conhecerem, porque, de fato, quem entra na escola entra com os grupos funcionando, os grupos de trabalho, seminário, e não tem assim uma explanação sobre a origem, o funcionamento, né, a experiência das pessoas. E esse é um canal que pode ser bem legal, assim, acho que já é, né? Eu vou assistir e depois eu comento. Bacana, Sandra. Pois é, eu penso assim que eu quero insistir, né, assim, até o momento, nessa voz, né, nesse áudio, porque o que vem assim na minha cabeça, te escutando, tá, Sandra? É alguém que não sabe absolutamente nada sobre a escola e recebe, né, o link e vai escutar. E vai pensar como é que é essa pessoa que está falando, como será Concordo. deve ser uma pessoa, um cara mais Já velho, um cara fala Tem a mais novo. sedução da imagem. Algo que a gente não tem, por exemplo, nos eventos, né? Quando alguém vai tomar a palavra, vai apresentar um trabalho, nos grupos, nos seminários. Então, é uma outra forma. Foi muito engraçado, porque tem um momento da fala do Nazar, ele vai assim, Irene falou nisso, foi Irene que falou das histórias, né? Agora eu me perdi. Foi você, Irene, que falou das histórias que contava? Né? Acho que foi a Mariana, não foi, não? Mariana, desculpa. Aí, assim, eu fiquei pensando no Nazar contando. Eu já escutei o Nazar tantas vezes, mas ali ele estava meio que embalando, meio que contando a história como que acalentando. Foi tão interessante o que despertou. Eu falei, nossa, eu já escutei essa história tantas vezes, mas é sempre uma outra vez. E eu acho que a voz faz isso, dá esse elemento novo assim para a gente, né? Sem esquecer que quando a gente fala a partir do divã, é sem imagem. O analista está lá, mas é sem imagem. Verdade. É uma experiência assim, quando você escutar, depois a gente troca figurinha, que de vez em quando eu estou conversando com a legal, Ô, né? Márcia, só para que eu usei um termo que eu falei, a paixão dele ao contar. Você percebe pela voz, né? Sim. É sempre muito perceptível a paixão dele. Aliás, o que me fez uma das coisas que me fez estar aqui hoje é a paixão que as pessoas têm nessa escola ao transmitir a psicanálise. Bacana. A gente está escutando tanta coisa boa aqui hoje, né? Não esqueçamos que, às vezes, as paixões também, né? Criam problema, mas ok. Também, né? Faz também parte, sai faísca. Não somos aedos, não somos os gregos heróis, né? E também não somos os deuses, né? Então. Mas não inventaram o fogo, não foi assim, né? Atritando. Exatamente. Né? Então, vamos lá. É nada como, né? Fogo novo. Hoje é dia dos namorados, então. Felipe, vamos lá. Você ia falar? A Rosa levantou a mão aí, eu falo depois. É? Aí, Rosa. Só um pouquinho, só um pouquinho. Oi, Rosa, tudo bom? Obrigada, Felipe. Tudo bem, boa tarde. Bom, gente, é sempre muito interessante estar aqui com vocês. Eu que sou nova, né, na escola, diferente pelo que eu percebo aí de muitos, e eu quero trazer assim, um pouco do relato. Eu não, infelizmente, comigo aconteceu o que aconteceu com a Natália, me perdi, e eu não sou muito de me perder no WhatsApp, não, mas eu me perdi nessa e não vi, mas eu vou ouvir. E diante do que vocês colocaram, eu trago assim uma vivência minha sobre um projeto de extensão que a gente tem lá na universidade, que é um museu de zoologia. E o que a gente fez? Por ser uma coisa
importante para a universidade e poucas pessoas conhecerem, a gente resolveu fazer podcasts contando a história do museu. E esses podcasts são contados por pessoas que criaram, que iniciaram a coleta daquele material e começaram, então, a construção desse museu. E eu posso dizer para vocês que é da maior importância esses relatos, porque fica uma memória, mas uma memória da fala daquela pessoa. Porque não é só o que a pessoa fez, mas é o que a pessoa é e a forma como ela conta. Tem um pouco do que muitos já trouxeram aqui, que o Nazar fez, né? Colocou durante esse podcast. Eu não ouvi, mas me remeteu a esse podcast desse professor, que foi realmente a pessoa que iniciou, né, esse museu. Então, eu vejo, Márcia, esse projeto muito importante nos dias de hoje, né? A gente ter o registro do que foi, de como as coisas começaram, porque a gente só cuida do que a gente conhece. Então, à medida que a gente tem esse registro, e um registro ouvindo, e não só indo à escola e olhando o que você e o Felipe estão vendo, eu acho que vai ser muito importante para a escola, para a divulgação da própria escola. Agora, eu quero também trazer aqui a minha admiração pelo Nazar e pela Tereza, por tudo que muito pouco, né, que eu participo, mas o que eu participo, do que eu vejo de dedicação, e não só de dedicação, mas dessas pessoas que trazem um conhecimento que me encantam, sinceramente. Então, eu não estou aqui para jogar confete, mas eu estou fazendo um cartel, e nesse cartel eu já coloquei isso para as pessoas que estão lá comigo, porque o que vocês contribuem quando vocês se colocam, e os mais antigos também, mas eu estou falando da Tereza e do Nazar, que me parece que não ouviu o podcast, mas são as pessoas que começaram a escola e criaram a escola. Então, assim, é muito importante. E eu me sinto assim, muito feliz, contemplada, da minha analista ter indicado essa escola. Porque eu me sinto me construindo como analista, como psicanalista, com pessoas que têm realmente condição de estar fazendo isso. E não o que eu vejo na internet, o que eu vejo de produções por aí que não me agradam. Mas não me agradam porque eu não vejo essa competência. E eu vejo na escola. Claro que não é só neles dois, em todos que estão ali, né, dando esse curso de introdução e ajudando nessa construção. Mas como hoje a gente está falando da criação, né, eu queria trazer aqui assim, a minha admiração e a minha felicidade mesmo de ter entrado para essa escola. Então, assim, sem desmerecer ninguém, todos vocês me ajudam bastante, mas como a gente está falando hoje dessa criação, Os fundadores. Quis falar um pouco desses fundadores e a importância de vocês estarem fazendo isso, porque a gente faz isso na universidade, e eu acho que foi muito importante também. É isso e obrigada. Obrigada. Bacana. Então, o tempo que a gente tinha acaba agora. Se alguém mais tem alguma coisa para falar, a gente tem um tempinho, porque a atividade das 6h15 foi cancelada. Foi Né? cancelado. Enfim, vamos. Mas, enfim, foi muito bacana você ter falado, Rosa, antes mesmo, que você trouxe uma coisa que acabou articulando com o que eu tinha pensado em trazer, que eu vou falar, que eu acho que é importante isso de retomar a história, não só da escola, mas a importância disso, inclusive para a história da psicanálise mesmo no Brasil, no Rio de Janeiro e no Brasil, porque por questões da questão da regulamentação, há um pouco tempo atrás eu estava pesquisando, resolvi fazer uma pesquisa e fui descobrindo, né, sobre Magno, sobre Beth Milan, sobre o Congresso das Bananas, que foi em 75. Então, o Nazar vai pontuando, né? Estamos em 87, e aí
foi muito bacana poder ver assim nessa. Eu gosto de fazer essas marcações na história do enfim, dos discursos também. Então, assim, em 75 tem a primeira jornada sobre cartéis que o Lacan convoca na França. Em 75 tem o primeiro congresso do colégio do campo Freudiano. freudiano, depois de 10 anos de existência, que é chamado Com do a Congresso. presença de Gilberto Freire, é importante dizer isso. E que foi assim, os franceses depois disso ficaram, né, que o Nazar cita ali, né, por isso que eu falo da importância dessa escola na história da psicanálise, que o Nazar cita de uma vivência e que em vários textos na internet você vê, inclusive na academia, trazendo a importância desse congresso, a importância desse frisson que teve e desse cerceamento, vou chamar assim, né, que o Miller, de fato, tentou fazer, chegou a dizer numa entrevista, né, que os brasileiros tinham dado bananas aos franceses e que a verdadeira psicanálise não era exercida pelo Magno. Ele fala isso numa entrevista no Jornal Brasileiro. E é muito isso mais ou menos em 1900, depois da morte do Lacan. Então, assim, é um período de muita transição mesmo, né? Enfim, e é importante ver onde a escola lacaniana surge, o porquê do significante. Então, assim, ter escutado isso, você falando de retomar essa história, eu acho que é importante mesmo, assim, poder, pelo menos para mim, esse podcast, meio que foi trazendo uma outra dimensão disso que eu tinha lido por outro motivo. E é isso mesmo, né? E a Teresa trazendo essa inovação e esse cuidado, né? Poxa, 88, na verdade, 87 começa, mas a primeira, enfim, a fundação mesmo, 88, se eu não me engano, a data, né, do documento. 87. 87. 7 de setembro de 1987. 87. E aí, poxa, aí a gente está agora, E 50... 7 de setembro não foi à toa, independência. E a Olha, gente legal. viu a ata lá, né, ontem, lá na escola. Verdade. Então, e aí, ó, um compromisso de, por exemplo, ser anunciado, de autorizar de uma instituição poder nomear um AE, né, que foi novidade. Enfim. E, assim, quase 50 anos para um passo ou para desse, e que será uma experiência também, né? Enfim, muito legal mesmo, muito bom. Uhum. E a gente, no próximo, né, também eu acho interessante a gente pensar nesses temas. No próximo, a gente vai falar de pesquisa, né? Então, o que vai surgir daí, não sei, né? Pensei nas pessoas, vou chamá-las e tal, a gente vai fazer a gravação, mas enquanto isso acontece, porque só vai ao ar, né? Vai sair da nuvem só no segundo semestre. Enquanto isso está acontecendo, eu convido também, né, os membros que quiserem fazer propostas mesmo desse desdobramento que a gente vai ter, né? Quero convidar vocês a isso também, a me ajudarem nessa construção, né? Já temos a Tereza falando, né? E isso para os membros, né? Já temos um com a Tereza e vamos ver os próximos. Vamos ver quando que o Nazar vai poder, né? Também falar mais. Que foi a partir daí que veio Você essa vai ter que ideia. forçar a barra, senão ele não fala. Pois Tem que é, né? forçar a barra, é um problema. Vamos lá. Só eu não, vamos nós, né? Eu acho que Pois é. essa reunião aqui, nesse momento, é para isso também, né? Para a gente poder trabalhar com a biblioteca, né? Eu estou coordenando, mas cada um aqui está na biblioteca, né? Não só com suas produções, mas com os seus. Sabe uma coisa que talvez funcione? Se mais de um pedir para ele, poxa, cara, você começou a falar, a gente quer ouvir mais. Isso vale a Se pena. não rola. Isso aí. Não rola.
É isso mesmo. Vamos lá, estão todos convocados. Tereza Meloni quer falar alguma coisa? Eu não estou te vendo, Tereza. Eu estou vendo agora. Eu estou dirigindo, então eu estou só ouvindo. Eu queria saber, mas explicando, com explicação de gente burra. Saber. Travou. Travou. Uhum. Talvez esteja num isso, túnel na eu estrada. pode ser. E por isso que eu estava vendo alguma coisa se movimentando, era o carro. Né? Agora eu entendi. Oi, vocês não estão me ouvindo? Agora Não. sim. Então, eu queria saber como é que faz para ouvir esse podcast. Entra no YouTube, entra no aplicativo podcast. Com que título a gente procura? Então, lá no link, você clicando, você vai direto para o site. E onde está o link? No fórum de debate. Vou mandar um agora para você. Não, se está no fórum, eu procuro. Obrigada. Porque está muita coisa lá. Natália não achou, Sandra não achou. Aí, clicando nesse, Tereza, Tá bom. Obrigada. você vai... Calma, peraí. Senão você vai se perder lá nos links. Clicando esse, você vai entrar no site. Aí, logo em seguida, está lá. Viva a Voz da Biblioteca. É ali que está o podcast. Pronto. Foi mandado para membros também, para divulgação, foi mandado em vários lugares. Não é, Alexandre? É porque ficou, acho que ficou sim. junto com outras publicações, né? E aí acho que as pessoas não acessaram. Desculpa, eu inclusive... Pode mandar de novo? O que vocês acham? Pode, Olha, Já Alexandre? mandou, né? Não, mandou só para você, eu Eu acho. vou fazer uma indicação, assim, podcast, eu vou fazer um link com ele. Beleza. Obrigada. Tranquilo. Obrigada. Bom, gente, encerramos por hoje? Encerramos. Na semana Muito obrigada, que vem... Márcia. Foi muito bacana a sua ideia, a sua associação com o Felipe, que já tinha trabalhado e inventado na biblioteca, e segue inventando com você. Então, realmente, muito legal, muito legal. Estamos fazendo Por isso uma que eu boa digo, junção. sangue novo traz ideias novas, traz ar fresco, né? E temos Não ar aí, resfriado. pois é, e temos aí nessa circulação sanguínea outros também que podem colaborar, né? Com certeza. Onesir, que saudade de você, ela está aqui. Também Só a testa da Onesir, a gente não vê o Onesir. Só estou vendo os óculos. Pois é. Na semana que vem, pessoal, nós temos às 20h30, na quarta-feira, a apresentação do livro da Tereza Nazar com os comentários da Darlene. Tá? Então, vai ser Eu não faço a menor ideia do que vai acontecer. É uma conversa. Eu estou débordée de travail, como eu já disse. Não dou conta de pegar mais nada para trabalhar, nada. Então, eu não costumo colocar como um livro apresentado e sendo debatido, não é isso. A Secretaria de Ensino abriu esse horário de 20h30 para nós conhecermos um pouco mais desse livro. Eu vou mandar alguns para a escola, como você pediu. Ótimo, ótimo. Vou mandar. E aí, Darlene vai conversar a respeito, porque Darlene fez uma revisão desse livro na época e tal, então ela vai conversar um pouco conosco a respeito, né, dos membros que publicam. Então, são os membros autores, a gente vai contemplar nas leituras em escola. Espero por vocês por lá e agradeço muito a presença aqui. Muito bom. Obrigada, Beijo, Márcia. gente. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Mais tarde tem a atividade da Tereza Meloni, né? 7h30. Acho que Márcia, o link é o mesmo. Márcia, deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o dia que você falou que vocês se reúnem lá na escola? Sempre na primeira terça-feira do mês, salvo alguma viagem, algum evento, alguma coisa assim. Tá.
A gente sempre marca uma data a partir da data que a gente se encontra. Então, a próxima é dia 2. 2 de julho, julho. 13h. Aí a gente trabalha até perto de 3 horas, até enquanto há fôlego. E aí colocamos lá os livros, os textos para doação, vamos criando espaço. Eu vou tentar me Abrindo espaço. organizar. Tá Tá bom, joia. obrigada. Beijo, Tchau. gente. Tchau, tchau. Beijo, 7h30, então voltamos. Tchau. Beijo.